estamos aqui hoje no programa Memória Cultural com Marilena Garcia, ativista política, vereadora de 3 mandatos, vice-prefeita, secretária de Educação, que vai contar um pouco hoje sobre a sua trajetória política. Marilena, como que iniciou a sua trajetória política aqui no município de Macaé? Fazendo uma saudação aí, não é, aos nossos telespectadores, agradecendo essa oportunidade de estar aqui com vocês para falar um pouco da nossa militância, falar um pouco de Macaé, falar um pouco da região. O meu ativismo político começou na década de 70, plena ditadura militar, quando nós criamos o Sindicato dos Professores. Lembrando bem que, naquela época, sindicato era proibido pela ditadura militar. Então, nós tínhamos o nome de Centro, é o antigo CEP, com C, Centro Estadual dos Professores. Então, o nosso ativismo começou no momento em que foi uma escola de ruptura de desafios, não é? O magistério é uma classe predominantemente feminina, então foi assim muito gratificante nós termos um número tão grande de mulheres professoras, companheiros homens também, mas na sua grande minoria, fazendo o ativismo baseado na necessidade do retorno da democracia. Os sindicatos foram todos destruídos durante a ditadura militar e ali, em 1976, nós iniciávamos um movimento de recriação, de resgate. Então, o ativismo começou ali, a participação política, a minha vida pública começou ali. A primeira greve, quando eu fiz, eu tinha 10 anos de idade. Foi quando o Colégio Estadual Luiz Ride ainda não era um colégio estadual. Nós estudávamos no ginásio macaense, muito velhinho, cheio de problemas. O Luiz Ride pronto, mas não se chegava a uma conclusão se o Estado assumiria, então nós fomos para as ruas, os estudantes com os professores, fizemos uma barricada ali no quarteirão do Luiz Ride, foi minha primeira greve, que fez com que minha família me colocasse 2 meses de castigo. Imagina, uma menina, né, fazendo uma greve, já falando palavras de ordem. Então, o ativismo oficial começou com a criação do sindicato, em 76. E como surgiu, então, a ideia, né, e a vontade de se candidatar como vereadora? Quando... É muito bom a gente se situar historicamente para a gente poder ter o sentimento real da época. Nós vivíamos o final de uma ditadura militar, nós vivíamos a possibilidade da redemocratização do país, e nós começamos, então, a partir da década de 80, recebendo os nossos exilados que estavam fora do país há décadas. Nós tivemos, né, as eleições de 1982, que foi uma eleição muito significativa para a história política do Brasil. Foi a primeira eleição mais ampla, inclusive dando direito a eleger o governador de todos os estados, né, porque antes eram todos indicados pelo partido da situação da direita, que era a Arena. Então, nós que éramos as lideranças do Sindicato dos Professores nos municípios, nós então fomos concorrer a uma cadeira das nossas câmaras municipais. Isso foi em qual ano? 1982. E nessa eleição, você conseguiu logo ser eleita, em 82. Eu me elegi na primeira eleição, né, com uma votação bastante expressiva. Fui a primeira mulher eleita em todo o interior do estado do Rio, isso é importante que se diga. Isso é um marco. Um marco muito significativo. Benedita da Silva, eleita vereadora pelo município do Rio de Janeiro e eu por Macaé. Foi um marco muito significativo e que teve uma repercussão, teve um tamanho muito grande da minha vida, porque quando eu passo a integrar uma Câmara Municipal de uma cidade como Macaé, não é? Estamos falando da Macaé antes do petróleo, quer dizer, a Petrobras chegou aqui em 78, 79, então 3, 4 anos depois nós ainda não éramos uma cidade marcadamente petrolífera e petroleira, nós éramos aquela Macaé lá de trás, Macaé mais do passado, a Macaé mais tranquila. E
e por isso mesmo muito conservadora, não é? Nossos municípios do interior do Brasil são até hoje muito conservadores e podemos até hoje, nós estamos dando essa entrevista no ano de 2018, mês de julho, podemos dizer que o Brasil é um país conservador. Eu gosto muito de contextualizar minhas entrevistas porque o tempo passa, não é? Eu me interessava pela brincadeira dos meninos. Eu queria subir nas árvores, eu queria os carrinhos, eu queria jogar bola, né? Eu não me interessava muito no cozinhadinho, só pode isso aqui, aquela bonequinha com laço, apesar de adorar boneca, adorar cozinhar, até cozinho razoavelmente bem. Mas os padrões que formavam, não é, o ser homem e o ser mulher, eu sempre achei assim um pouco duvidoso. Por que é assim? Que padrão cultural é esse? Então, a sociedade machista patriarcal, para mim, ela sempre teve alguma transparência. E isso me fez ser uma mulher atrevida. Eu sou atrevida. Atrevida num bom sentido, eu não sou deseducada. Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo do novo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafios. Não é? Como você colocou muito bem, imagina como que era, né, chegar lá. Eu vou citar só alguns momentos, né? Eu sempre me impus muito em relação aos meus companheiros e colegas. A Câmara tinha um nível político ideológico muito bom, muito bom. A Câmara de vários vereadores, né? Eu vou aqui citar um que representa todos eles. Nós éramos 15. Nós éramos 15 vereadores, 15 ou 13. Por aí, 15 ou 13. Mas lembrando e contextualizando mais uma vez, era uma Câmara que tinha um automóvel para todo mundo. Era um carro, um Opala preto. O nosso presidente era o Rubem Almeida, que sempre foi um democrata, então ele se dava bem com a direita, com a esquerda, com o atrevido, com o menos atrevido, enfim. E não havia um assessor. E foi a Câmara que implantou a campanha pelos royalties do petróleo, que eu acho que é um dado significativo, não é nem para Marilena Mulher, não é nem para... É o que essa Câmara Municipal de Macaé fez em relação aos royalties. Então, te respondendo muito brevemente em relação aos desafios, eu me impus desde o início. Desde o início, os meus colegas viram que ali não tinha uma mulher tímida como vereadora. Até porque nós temos na tradição da política brasileira uma coisa muito ruim. Geralmente a mulher que entra na política é porque ela é mulher de um homem político famoso, poderoso, ou ela tem um pai poderoso, ou ela tem um irmão poderoso. Eu não, eu entrei ali... Como se fosse uma dependência, né? Como se fosse... É uma dependência. Uhum. Ela é um apêndice daquele projeto familiar. Eu não. Meu pai já era morto. Você se lançou sozinha, completamente sozinha. Eu tive o apoio no primeiro momento do meu primeiro marido, mas já estava em processo de separação. Então, quando eu chego na Câmara, eu já estava separada. E me impus. E eles logo perceberam, por várias atitudes minhas, que não tinha. Agora, eu vivi momentos constrangedores. Por exemplo, uma Câmara Municipal que não tinha um banheiro feminino, não é? A gente fez uma greve, teve a greve do pinico, porque eu reivindicava o banheiro para a mulher, mas o banheiro não saía. Até que eu ameacei, um dia levei um urinol e botei em cima da bancada. Eu vivi agressão física por defender uma mulher, né? Uma mulher carente, uma mulher muito excluída mesmo de toda a sociedade. Eu fui agredida fisicamente por forças. Quando a gente fala dessa agressão, aqui tem um abaixo-assinado, moção de apoio, abaixo-assinado dos alunos da Fafima, que eu fui professora muitos anos da Fafima, onde eu me formei, abaixo-assinado dos alunos... Qual período que você deu aula na Fafima? Eu dei aula na Fafima de 79 a 89, ou mais, uns 10 anos. Então, depois que eu me formei, eles tinham a política da prata da casa. Os bons alunos eram professores. Então, aqui tem abaixo-assinado de apoio por agressão física que eu sofri, né? Então, é essa questão da militância de uma mulher numa cidade do interior do Brasil,
E o seu segundo É a mandato total foi minoria, eleição, né? logo depois da primeira candidatura? Foi. O primeiro mandato durou 6 anos, foi 82, né? E acho que a gente tem que caracterizar esse mandato como o mandato das grandes lutas que marcaram a minha atuação, a atuação da Câmara Municipal para Macaé e região. O que você pode assim, destacar? Assim? Campanha dos royalties do petróleo. Porque é muito bom também que se contextualize. A Petrobras não pagava royalties. A Petrobras pagava royalties extraído na terra. E o nosso petróleo, ele era todo continental, todo do mar. Então, ali naquela câmarazinha antiga municipal de Macaé, criamos uma comissão de vereadores, eu era presidente da comissão. Nós percorremos o Brasil inteiro com este carro, este Opala preto, né? Com a comissão de vereadores, uma comissão que me deu toda a força, sensibilizando os municípios da região, dessa região do petróleo, que não tinha naquela ocasião esse formato, foi mudando depois, e os demais municípios da região norte e nordeste que tinham também, que exploravam, que a Petrobras explorava o petróleo no mar. Então a campanha dos royalties é muito bom deixar claro que começou na Câmara Municipal de Macaé e mudou a história, porque saímos vitoriosos, né? Mudou a história de Macaé, da região e do Brasil. E é bom dizer que conseguimos por conta da Petrobras. Macaé tem hoje a sua escola técnica, que a gente chama de IFE, Instituto Federal Fluminense, porque a política de multiplicação, não é? E de mudança estrutural mudou o nome. É a única escola técnica do Brasil que foi feita e foi equipada pela Petrobras, não foi pelo Ministério da Educação. Nós conseguimos isso porque tivemos a grande sorte, né, do reconhecimento da nossa luta, porque o primeiro superintendente da Petrobras que teve em Macaé, o engenheiro Alfeu Valença, ele passou a ser presidente da empresa, reconheceu a nossa luta e construiu essa escola técnica aqui num terreno que o prefeito da ocasião, o senhor Alcides Ramos, de Quissamã, né, doou. Então, era uma política de convênios, parcerias, bom entendimento para essa cidade desenvolver. Tudo E não da crescer. Tudo. É um outro mundo. É uma outra época em que se fazia política. Porque política hoje, quer dizer, ela está muito deformada, as pessoas também têm traumas, têm dificuldades de ver. Política é uma arte. Eu não estou falando de politicagem. A política é uma ciência. Eu estou falando de política como arte. Ah, mas isso é um romantismo seu. Será? Ou será que é uma grande deformação que a nossa política sofreu? Não estou falando de deformação da política de Macaé, não, tá? Basta ver o que a gente está dizendo hoje na história do Brasil, que a gente vê que é uma deformação. Política não é isso, não é? Política é a arte de viver o coletivo. Vamos dar um break agora.